radioso, maravilhoso, segundo domingo da primavera, espetacular, tantos motivos para você agradecer a Deus, apesar de eu saber, como a gente sempre diz daqui, que nem sempre o nosso coração está tão radioso quanto o dia ensolarado do lado de fora. Bem ao contrário, muitas vezes o coração está nebuloso, sombrio, mas eu sei que você estando aqui, você está no melhor lugar onde você poderia estar hoje de manhã. Graças a Deus pela sua vinda, pela sua presença, pela bênção da gente estar aqui, vamos celebrar a ceia do Senhor. E para isso eu queria ler com vocês aqui uma oração que muito provavelmente é tão conhecida, tão famosa, tão repetida quanto a oração do Pai Nosso, a oração dominical. É o Salmo de número 23. Todo mundo sabe de cor esse Salmo. Salmo 23. Preparando o nosso coração para esse momento aqui de ceia. Salmo 23. Você abra, por favor, se você quiser repetir de cor, porque eu sei que muitos de vocês têm esse Salmo decoradinho, guardado, bem guardado no coração, mas você pode abrir o texto aí, sua Bíblia, e se você puder ajudar alguém, tem vários claros assim, mas se a gente puder ajudar um ao outro, de modo que todo mundo consiga acompanhar esse texto, vai ser bom. Vamos ler então o Salmo 23. Você pode ficar de pé um minutinho mais, por favor? Veja só que coisa tão especial, maravilhosa desse salmo. Vamos ler juntos. Se você tiver essa minha versão aqui, você leia comigo, por favor. Vamos fazer aqui um jogral bonito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repetindo juntos, por favor, outra vez. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Vale um aleluia, senhor Ronaldo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Gente, essa verdade é muito preciosa. Se você não tiver inibição, se você não for assim tão sem graça e introvertido quanto eu sou, você pode repetir para o lado aí ou para trás: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que bom. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Vocês podem se assentar. Obrigado, gente, pela gentileza de vocês. A gente teve aqui na igreja Betânia um pastor que sucedeu o meu pai, e que ele gostava de fazer esses exercícios. Às vezes eu ficava assim, corado de vergonha, porque tinha que pegar na mão de um, pegar na mão de outro. Às vezes a minha mão está meio suada, né, de inibição, sei lá, de time, não sei o que é. Mas que bom que vocês não se sentiram desconfortáveis com esse exercício, repetindo essa palavra tão maravilhosa. Olha, gente querida, para nós orarmos em seguida, nos prepararmos aqui para esse momento. Se a gente tivesse que fazer aqui uma síntese, uma sinopse,
uma súmula do conteúdo dessa oração, talvez a gente pudesse dizer que essa é a oração de alguém que demonstra muita calma, uma doce calma, em tempos de alta pressão. Muito obrigado, querido. É isso. É a oração de alguém pressionado, super apertado, e que manifesta uma estranhíssima e doce calma. E então, se a gente tivesse que dividir aqui o conteúdo desse salmo, que poderia ser dividido de tantas formas, mas só para a gente refletir e orar em seguida, talvez valesse a pena destacar, antes de tudo, as condições em que Davi ora essa oração. Você viu aqui, ele implicitamente diz que o seu coração se sentia super cansado, porque senão ele não oraria declarando que Deus lhe dava descanso. Só poderia afirmar numa oração que Deus é o Deus que provê descanso para alguém que se sentisse cansado, tal como tantas vezes, muitas vezes, você e eu nos sentimos. E não é esse cansaço que uma temporada no spa, Búzios, Portugal, sei lá onde mais que você poderia passear, São Gonçalo, Maricá, ou São Francisco, sonoterapia, nada disso poderia prover descanso para a alma nessas circunstâncias em que o cansaço é existencial, que se mistura com as emoções da gente pressionadas por muitas circunstâncias, algumas que têm nome, que têm endereço, que têm um qualificativo muito específico, mas outras não. A gente nem sabe exatamente por que a alma se sente profundamente abalada e cansada, mas era assim que o salmista se sentia, e essa oração foi feita nesses termos e nessa condição. Alguém que se sentia, lá pelas tantas, transitando naquilo que ele diz ser o vale da sombra da morte. Você quer descrição mais aguda, mais sinistra, de uma condição em que uma alma de um homem, de uma mulher de Deus, quem escreveu foi Davi, não foi um desencaminhado, não foi um destrambelado qualquer, não, foi Davi, homem segundo o coração de Deus, lá pelas tantas dizendo, é possível, eu passei, eu estou passando por aquilo que ele qualificou de um caminho semelhante a um vale de sombra de morte. Na parte final desse salmo, dessa oração tão curta, ele faz referência a inimigos, uma mesa posta diante dos inimigos. Quantos inimigos há pressionando a sua vida e o seu coração? Inimigos, segundo o texto da palavra de Deus, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, de modo que você e eu não estamos aqui a pelejar contra pessoas, mas diz Paulo, escrevendo aos Efésios, naquela porção que a gente tanto repete aqui, especialmente na nossa escola bíblica, nossa luta é contra principados e potestades, contra poderes espirituais que governam, que dominam. O próprio Jesus disse, esse mundo está posto no maligno. Escrevendo uma das cartas às 7 igrejas, a igreja de Pérgamo, acho que era isso. Vale a pena ler aqui, porque senão vocês vão sair com a informação errada. Pérgamo. O Senhor Jesus diz, eu sei que você está, como igreja, posto no lugar onde Satanás habita. E por 2 vezes a mesma informação é dada. Vocês moram na garganta do inferno. Referência à igreja de Pérgamo. Onde o couro come. Então o salmista ora essa oração que expressa tanta e doce calma em tempos de aguda pressão, fazendo referência a inimigos, sem conta. Essas são as condições que talvez tenham alguma relação
com o estado da sua alma e do seu coração. Cansaço, esse cansaço existencial, você se lembra? Jesus fez referência à mesma circunstância, Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, vocês, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não se falava aqui de cansaço físico, não. É esse, mais profundo, mais complicado de se resolver. Só Cristo, que só esse pastor amado, esse amigo querido, que se assenta à mesa conosco, tal como vamos fazer agora aqui, simbolicamente, pode prover. Cansaço, vale escuro de sombra e de morte, que denota, que indica uma situação em que as respostas nos faltam, porque quando tudo fica escuro, você não sabe como andar, como se movimentar, tateando aqui e acolá, quais são as saídas, quais são as respostas, elas faltam. Vale de sombra de morte, inimigos, diz ele. E que certezas esse texto exagerado na afirmação de tantas certezas indica e faz. As condições são essas, você viu aqui. Mas é a oração de alguém que reiteradamente manifesta essas muitas maravilhosas certezas da fé. Mais do que manifestar essas certezas, ele prova dessas bênçãos. Eu tenho certeza absoluta. Vide o número de pessoas que vieram aqui agradecer a Deus. A gente tem, além de afirmado essas coisas, provado dessas bênçãos tão especiais. Nós estamos aqui nos preparando para participar dessa ceia. Repita comigo aqui, acompanhando o texto. Que certezas o salmista diz para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida, diante do cansaço da sua alma, do vale da sombra da morte, diante dos inimigos a pressionar a sua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você já falou isso para alguém ao seu lado. Certeza maravilhosa. Nada vai me faltar. Nada significa nada mesmo. Não vai haver falta no essencial para a minha vida, porque o Senhor é o meu pastor. Ele diz, o Senhor me fará repousar, Ele me faz repousar, de modo que, eventualmente, minha alma, chegando no limite da sua resistência, lá vem o descanso doce e inexplicável que o Espírito Santo provê à alma cansada. Horas de análise, e aqui eu falo, já repeti de outras vezes, com todo respeito aos analistas, ao pastor Vande, psicólogo, é tanta gente que abençoa os outros, mas nada disso pode suprir, oferecer o repouso para uma alma cansada que Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, provê ao coração de quem se aproxima do Senhor. Ele me faz repousar. Então, ao participarmos aqui desses elementos juntos, você haverá de, pela graça de Deus e pela intervenção milagrosa do Espírito Santo, repousar, ter sua alma repousando diante de Deus. Verso 2 ainda, leva-me para junto das águas de descanso. Você viu, é uma linguagem do campo, é um pastor tratando das suas ovelhas. Guia-me pelas veredas da justiça, tantos de vocês como eu, buscando respostas de Deus para coisas particulares, específicas, decisivas na nossa vida. E o salmista aqui diz, Deus é Deus que me conduz pela mão e me orienta, mesmo em tempos de trevas espessas, mas Ele me haverá de guiar e continua guiando minha vida por veredas de justiça. Minha vida não é uma vida desgarrada, solta, perdida. Aliás, esse texto certamente faz referência, como na profecia de Isaías, a ovelhas desgarradas que o pastor ajuntou para si, trouxe de volta. Guia-me firmemente pelas veredas da justiça. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você já viveu alguma situação de se sentir com medo ou isso só passou no meu coração? Quem já sentiu medo aí? Aquele medão
forte. Não estou falando de medo de escuro, aquele que quando é pequenininho você às vezes sente. Estou falando desse medo do futuro, ou do presente, ou de ter que enfrentar as sombras do passado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sou muito forte, não é isso que o texto diz, porque o Senhor está comigo. Tal como, pelo menos numa situação eu me lembro, de ter sentido medo quando eu era garotinho, aliás, porque eu vi uma situação difícil acontecer na igreja, uma pessoa ficou endemoniada na igreja, eu era garoto, vi aquela cena e não consegui dormir bem de noite, era garoto, de noite chamei meu irmão mais velho, a gente sempre recorre a irmão, quem tem irmão mais velho sabe como é essa história, né? É ameaçado na escola, chama o irmão mais velho, eu tinha 2, meio magrelinhas, é verdade, mas de vez em quando me socorreram. Mas que conforto, que descanso, a gente saber que na hora da escuridão da alma, eu não estarei sozinho. O Senhor está comigo, está junto de você, está junto da gente, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Linguagem de pastor tratando das ovelhas. O bordão que eventualmente aplica uma disciplina para fazer a ovelha desgarrada retornar. O cajado que atrás de volta, eliminando eventuais perigos por conta do jeito meio errante da ovelha, caminhar para fora e para além da vereda de justiça. A tua vara, teu bordão e o teu cajado me consolam. E então, nesse salmo, nesse ponto, a imagem muda. Aqui era o tratamento, a figura de um pastor cuidando das suas ovelhas, ou de uma ovelha sendo cuidado pelo pastor. De repente muda a imagem, você viu? Verso 5, verso 6, já é a imagem, provavelmente, de um exército, numa ceia, celebrando uma grande vitória, soldados com o general, cantando a vitória obtida, triunfantemente, celebrando o poder do grande general. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Símbolo de uma aliança, e era assim, no costume daqueles dias, Cristo à mesa com os seus discípulos, sentavam-se à mesa pessoas íntimas, numa demonstração reafirmada de mútua aliança. Você não se sentaria à mesa com o inimigo, ou com alguém distante, não íntimo. Lá estava Jesus com os seus discípulos, na intimidade dessa afirmação mútua de lealdade. É o que a gente vai fazer agora diante de Deus com esses elementos. Nos assentando à mesa do nosso amigo íntimo, nosso pastor que cuida da nossa vida, que anda com a gente, mas também o Deus da nossa intimidade, a quem nós professamos lealdade. Esse que é fiel, ainda que tantas e tantas vezes eu seja a ele infiel. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ao tomar o elemento que é representativo do corpo de Cristo, o pão, e o vinho, e o cálice, que representa essa aliança que Deus estabeleceu com o seu povo por meio de Jesus, você será abençoado, objetivamente, de modo que consciência de culpa, que a gente traz tanto, não vai ter lugar na sua vida. Sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o que João diz na sua primeira carta. Esse sangue tem poder para aliviar, para limpar completamente a sua alma pesada, a sua consciência, a minha, a nossa, de qualquer tipo de culpa. O sangue de Jesus se derrama sobre a minha vida e me faz ter cálice transbordando. Para concluir dizendo nesse salmo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como no texto
de Paulo aos Romanos, capítulo 8, eu sei que nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem tribulação, nem coisas do presente, nem do passado, nem altura, nem profundidade, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a sua bondade, a sua misericórdia nos acompanharão todos os dias da nossa vida, eternidade adentro. Amém, gente querida? Amém? Vou pedir que os nossos presbíteros venham até aqui, por favor, se assentem. Você, por favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, medite nesse texto, afirme, reafirme para o seu coração essas verdades tão preciosas. E participando dessa hora, nós vamos fazer como nesse salmo. Eu me coloco como ovelha do Senhor. Me assento à mesa com Ele nesse pacto, ou em resposta a esse pacto, essa bendita aliança, que faz do Senhor o Deus da minha vida. Vou pedir que os nossos diáconos venham até aqui também. E antes da ceia, nós vamos, numa expressão de gratidão do nosso compromisso com Deus, compromisso de que nada nos falta na presença do Senhor, apresentar também as nossas ofertas. Oferta de gratidão, oferta de amor, oferta de fé. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pastor Cláudio, por favor, faça essa oração. Senhor, nós queremos te agradecer pela bênção de podermos participar nessa hora, entendendo que a bênção de